Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo de Underrider. E já estou aqui em viagem, estou aqui... eu saí do Porto por volta das 3h30 da tarde. Neste momento são 6h30. Já estou a andar há 3 horas praticamente, já parei 2 vezes, estou aí nas calmas. E como podem ver, não estou aqui a ir pela autoestrada. Quando cheguei ali a Coimbra, decidi meter pelo interior para vir por aqui em direção à Espanha, Porto Alegre, Espanha, Alpalhão, como podem aqui ver. E então a ideia de hoje, como já são 6h30 da tarde, eu já fiz quantos quilómetros? Eu já fiz 270 km, quase 300, faltam-me 160 km. E então a ideia de hoje é chegar a Mérida, em Espanha. Como já vou chegar à noite, e só estou a ligar agora a câmara porque fui apanhando chuva intermitente. Hoje é quinta-feira, penso que é dia 25, 26, penso que é dia 26, é dia 26 de outubro. Hoje de manhã no Porto, teve a chover torrencialmente. Eu até nem estava com muita, nem me acreditava muito que ia conseguir fazer a viagem. Era suposto sair amanhã de manhã, sexta-feira, mas o tempo acabou por abrir depois à tarde, e eu aproveitei a oportunidade porque eu sabia que o mau tempo estava predominantemente ali entre o Porto e Coimbra, e portanto eram ali 2 horas de viagem ou 1h30 ou o que fosse, que eu ia ter que sofrer um bocado, mas felizmente o tempo acabou por abrir a seguir ao almoço. E então eu consegui apanhar até aqui um tempo bom, apenas com bocados de chuva intermitentes, conforme disse, e tive um bocado de receio de ligar aqui as câmaras com chuva, com medo que às vezes elas se estraguem, porque eu tenho Media Mode, mas não tenho equipamento para poder estar a gravar à chuva. E portanto, a viagem está a correr bem, estou a ir mesmo nas calmas, conforme vem, aqui a 90, 100 km por hora, aqui a apreciar aqui estas paisagens, que já começam aqui a apontar muito para Alentejo. Tem estado bastante vento também, e portanto eu vou ficar a dormir em Mérida esta noite, porque a ideia desta viagem daqui para o Luxemburgo, que vai ser uma viagem grande, o total da viagem vai ser bastante grande, aí na casa dos 2.700 ou 2.800 km, mais ou menos, e portanto a ideia é ir parando em algumas cidades. Eu fiz um roteiro completo do que é que eu hei de ir ver em cada cidade e etc. E portanto, em vez de tornar esta viagem num sprint, vou tornar esta viagem de uma forma mais agradável, para poder conhecer outras cidades pelo caminho, e também para vos mostrar a vocês e falar um bocadinho sobre sítios que eu acho interessantes, normalmente sítios relacionados com história, e que eu acho que podem ser sempre bons, porque uma pessoa partilhar assim este tipo de locais, um dia que vocês passem aqui, seja de moto ou de carro, podem também parar e visitar, e já ficam pelo menos com uma ideia melhor daquilo que vos espera. Já se consegue ver ali a lua, não é? Embora sejam 6h30 da tarde, já se consegue ver a lua. A hora prevista será por volta portanto tenho aqui mais 2 horas de viagem, mais ou menos. Mas eu vou sempre assim nas calmas, aqui a 100, 90, 100, 100, 110. Também não quero esticar muito, porque a estrada ainda tem assim, está um bocadinho manchada, pelo que esteve a chover hoje da parte da manhã. Mas a ideia é fazer uma viagem descontraída, apreciar as paisagens e conhecer locais novos, que é isso que me interessa para esta viagem. E pronto, vou aqui filmando aqui alguns bocados da estrada até chegar a Mérida. E agora vou daqui direto até, como é que se chama ali a fronteira? A fronteira de Espanha é Badajoz. Vou daqui até Badajoz, atravesso a fronteira para a Espanha, e depois Mérida não fica assim muito longe, ali depois de Badajoz, mais à frente um bocado. E vou ficar lá num hotel,
ainda não marquei nada. Depois quando chegar lá vejo o que é que há disponível, e a ideia é acordar amanhã de manhã bastante cedo, tipo às 6 horas da manhã, filmar o que quero ali em Mérida e depois fazer o resto da viagem até Valência, que devem ser mais 700 km mais ou menos, e depois também conhecer Valência e depois seguir para a França, não é? Atravessar o resto do sul de Espanha, Barcelona, e depois ir a Montpellier também, parar lá, fazer umas filmagens boas. Entretanto, já podem ver que eu aqui nesta câmara frontal comprei aqui este braço para ficar aqui uma imagem frontal muito melhor, não só para me filmar mais de frente, mas também para filmar aqui as paisagens atrás, que eu acho que desta forma que vão ficar umas gravações muito melhores. Ora, deixem-me só ultrapassar aqui esta pessoa. Ok. Também não está muito frio. Que temperatura é que está? Estão 16 graus, pá, não está frio nenhum. Está uma temperatura até bastante amena. Eu até estou com as luvas cortadas, não sinto frio sequer nenhum, nem tenho os punhos aquecidos ligados. Pá, mas está a ser uma viagem porreira, desde que eu saí ali na autoestrada, ali na zona de Coimbra, Figueira da Foz, passei por Figueiró dos Vinhos, Pedrógão, passei por Pedrógão também. Pá, e tenho continuado assim aqui nesta estrada, porque na verdade não tenho assim uma pressa desmesurada para chegar. Hoje vai ser só mesmo chegar a Mérida e dormir, e depois amanhã arrancar bem cedo, filmar em Mérida e continuar a viagem. E a minha ideia também, uma vez que agora tenho estas duas câmaras a filmar, a minha ideia é fazer aqui uns vídeos bons, dividir esta viagem em 3 ou 4 vídeos, pá, fazer uns vídeos porreiros, com boas imagens e tornar aqui a minha ideia, conforme vocês tenham percebido, é tornar aqui o meu canal, pá, não é numa coisa cinemática, mas melhorar um bocadinho o tipo de conteúdo que eu tenho feito. Comprei mais equipamento, ontem chegou mais equipamento também. Eu depois, quando estiver no Luxemburgo ou durante a viagem, vou ver, se tiver assim uma aberta, eu vou depois fazer um vídeo com todo o material que eu tenho, que eu comprei recentemente. Estão a ver, pá, isto aqui é uma estrada nacional, limite de velocidade a 90, passei ali atrás por um carro da Brigada de Trânsito, não, é GNR, que estava parado aqui do lado direito, pá, mas eu vou com o cruise control aqui a 90, pá, nas calmas. Faltam-me 140 km para chegar, e pá, mas estou a sentir que é muito mais, dá muito mais entretenimento uma pessoa andar assim por estas estradas aqui, com estas paisagens. Acaba por, é mais demorado, mas é menos cansativo. Mas neste caso, como eu não tenho pressa, hoje já não consigo filmar nada lá em Mérida. Se tivesse saído tipo ao meio-dia do Porto, ainda se calhar chegava a Mérida por volta das 4 da tarde, ainda conseguia filmar aquilo que queria, mas agora já não dá, porque já está a ficar noite, ainda me falta mais de 1h30 de viagem. Pá, mas estou a gostar muito. Eu acho que nunca tinha vindo aqui para esta zona, Porto Alegre, assim, para esta zona que estou agora aqui. Quer dizer, eu não estou em Porto Alegre, eu estou a caminho. Olha aqui as ovelhas aqui a pastar. É o Alentejo, não é? Isto já é aqui o Alentejo, penso eu, pelo menos pelas paisagens que estou aqui a ver, tudo indica que já estou aqui no Alentejo. E a verdade é que eu ir em direção a Badajoz, não é? Évora é logo ali à beirinha, onde tem a Motodiana, não é? Onde eu faço aqui as revisões da moto, e onde que eles estão lá em Évora, e portanto já é Alentejo aqui, de certeza. Olha, deixem-me ver se consigo ver aqui no mapa onde é que eu estou. Estou a chegar a Porto Alegre, exatamente. Eu devo estar para aí a 20 km de Porto Alegre, exatamente. Ok. Agora a questão, já está a começar a ficar noite, eu como tenho os óculos de ver, não é? Agora estes carros que vêm assim de frente, como aquele ali,
já começo a ver assim os faróis todos em estrela, já me começa a fazer assim um bocadinho de impressão, e também é por isso que eu, chegando a Mérida, fico lá a dormir, que assim dá para descansar, e arranco amanhã de manhã bem cedinho. Em relação a este casaco que vocês estão a ver aqui, que é da Lovo, com certeza que já repararam que é um casaco que nunca tinham visto aqui no canal. Eu vou-vos contar então a história deste casaco. Quando eu comprei a Africa Twin em dezembro de 2020, portanto há 3 anos atrás praticamente, eu depois comprei a Top Case, aquela mala de 58 litros em metal, que era a Top Case que eu usava, e comprei algum equipamento, e comprei este casaco também. Só que eu, na altura, eu comprei tipo o número abaixo. Imaginem, em vez de comprar o XXL, comprei o XL, e este casaco é um bocadinho justo já dele. E eu pensei, opa, eu vou emagrecer um bocado e tal, é melhor comprar um abaixo para me ficar aqui mesmo, pá, mesmo bem e justo, para não andar depois aqui a bamboar nos braços e tal. E então comprei por exemplo, o XL em vez de comprar o XXL. Só que vocês já sabem, não é? Eu vou emagrecer agora, não é? Passaram-se 3 anos que o casaco nunca mais me serviu, não é? Nunca mais conseguia vestir o casaco porque parecia um saco de batatas, não é? Ele nem apertava quase. E então agora ultimamente, pá, não tenho feito dieta nenhuma, mas emagreci um bocadito, e eu tinha o casaco aqui em Portugal e decidi vesti-lo, e servia-me bem. O casaco está completamente novo, acho que nunca o tinha usado, ou se usei para aí uma vez e não me senti confortável com ele por estar apertado, e decidi trazer, embora tenha trazido o outro que está na mala aqui atrás, porque eu o outro casaco que comprei, aquele que vocês normalmente veem, eu tirei as ombreiras, as cotoveleiras, aquela proteção de costas, opa, eu tirei tudo porque não queria nada aqui a fazer-me impressão. Pá, mas este casaco tem as proteções todas, aqui nos braços, nos ombros, nas costas, em todo o lado. Opa, até acaba por ser um casaco porreiro. Eu acho que eu nem conhecia muito bem esta marca. Eu penso que foi o Solo Rider que fez recentemente reviews a material da Lovo, e até disse que era material que até tem alguma qualidade. Eu até aproveitei, mas uma coisa é certa, este casaco protege bem mais do vento. Eu trago o corta-vento por dentro deste casaco e uma t-shirt, mais nada, mas este casaco protege muito mais do vento do que protege o outro que eu ando normalmente. E como o outro casaco já está bastante descolorado, que foi o ano passado, quando eu vim de Luxemburgo para Portugal numa viagem, apanhei tipo 40 graus de temperatura em Espanha, que me queimou o casaco todo. Eu resolvi trazer este e está a ser uma experiência bastante boa. O casaco é muito bom, e como tem aqui estes apertos todos aqui nos braços e em todo o lado, o casaco nunca vai a bamboar, mesmo quando vou a velocidades mais elevadas. E portanto, como o casaco me está bem, desde que eu não engorde, eu vou começar a usar sempre este casaco, porque é bem melhor do que o outro que eu tenho. 7 da tarde, 7h10 da tarde, da noite, não é? Já está aqui completamente noite. Vou agora virar aqui pela Estrada Nacional em direção a Elvas e a Espanha. Faltam 120 km, parei ali atrás só para ir ao telemóvel, procurar já um hotel. Não vai às vezes aquilo estar tudo muito cheio, eu ter que procurar alguma alternativa. Mas encontrei logo, 25 €, Hotel Zeus, hotel com piscina. Não é que eu vá usar, mas até me parecia ter bom aspecto. Já reservei pelo Booking,
não vale a pena estar a correr riscos. Pelo Booking parece-me ser seguro, costumo reservar por lá e já tenho o sítio pronto para ir, pelo menos. Falta uma hora e pouco, e assim ainda tenho tempo de chegar ao hotel, ligar o computador, passo já estes vídeos para o computador, limpo já as câmaras, ponho as baterias a carregar, assim amanhã de manhã tenho tudo prontinho para continuar aqui a minha jornada. Eu ali atrás vim ouvir um barulho de carros, pareciam carros, mas são estes, olha, são estes coisinhos aqui. São aqueles tipo buggy de ir para o monte. Pá, isto está com muita ação aqui, olhem para isto. Eu não sei como é que esta câmara grava durante assim à noite, não sei como é que vai ficar a imagem, não faço a mínima ideia. Não tenho isto programado para filmar à noite. Olhem, é como ficar, eu depois vejo na edição. Até é bom estar aqui assim mais à noite, que assim já vejo. Porque a 9, a filmar à noite, eu não gosto nada. Não sei se sou eu que tenho de mudar alguns parâmetros para melhorar ou não, mas até uma forma de eu ver aqui, se aqui a 12, assim à noite, se já tenho aqui uma imagem melhor a filmar. Passei agora a Elvas, tinha ali a saída, ali atrás para Elvas, só faltam 100 km para chegar a Mérida, já fiz 320 km, e uma coisa que eu estava aqui a ver, portanto eu fiz do Porto até Coimbra pela autoestrada, cruzo controle a 120, até porque lá a uma dada altura apanhei aqueles radares de velocidade média, penso que foi ali na zona de Aveiro, se não estou em erro, apanhei ali uma parte de radares médios, e depois em Coimbra, conforme vos disse anteriormente, tenho andado aqui pelas estradas mais nacionais, IPs e estradas nacionais, e estava aqui a ver o consumo da moto, não é, que eu pus a 0 quando saí de casa, 4.3, não é, até agora. É lógico, não é, nestas estradas nacionais, andar a 80, 90, 100, claro que todas as motas também consomem pouco, mas é só, lembrei-me de ligar aqui a câmera mais um bocadinho, só para vos dar aqui esta informação do consumo até agora, 4.3. Estão a ver ali aquele anúncio? Delta Cafés, a fábrica. Estou a passar em Campo Maior, aqui a fábrica da Delta Cafés. Só liguei a câmera, é de noite, provavelmente nem se vai ver nada de jeito. Só para falar aqui no Comendador Rui Naveiro, um dos empresários, entre outros, mas um dos empresários que levou o nome de Portugal aos 4 cantos do mundo, através do café, tal como a Corticeira Amorim, não é? Com a cortiça também, mas estou a passar aqui em Campo Maior, falar, acho que é digno de se falar aqui do Comendador Rui Naveiro, porque realmente foi uma pessoa, nunca soube falar nada dele de mal, nunca andou aí a fazer trapaças nem nada disso, sempre foi uma pessoa que aparentemente se regeu sempre pelo correto e pela ética, e portanto fica aqui em vídeo, aqui muito rápido, aqui o meu tributo a tudo o que ele fez pelo país e pela cidade de Campo Maior, que é uma cidade bastante isolada no Alentejo, e ele foi um dos grandes impulsionadores também daqui desta região, com o seu crescimento e o capital disponível, que lhe permitiu aqui ajudar muito durante a vida toda esta zona. Fogo, aqui a estrada é escura para caraças, tenho medo é que salte daqui algum veado pequenino ou qualquer coisa do género, ou algum animal. Isto aqui tem muito pouca luz. Fogo, estou a entrar outra vez em Campo Maior. Não, um bocado de sair de Campo Maior, estou a entrar outra vez. Ah, ok, vou virar aqui para Badajoz Norte. Ok.
Isto é cada ruinha por aqui. Pois, isto aqui ainda é Campo Maior. Ok. Isto é tipo um castelo, uma fortificação, um castelo. Aqui há um... Parece-me é ser um cemitério às tantas. Pô, mas esta estrada é escura para caraças. Pô, é para isto. Tenho que andar sempre com os máximos ligados quando não vem ninguém de frente. Isto é mesmo... Só faltam 70 km também, 40 minutos. A verdade é que também só paguei portagens até Coimbra. Depois, a partir daí, até agora, não paguei mais portagens nenhumas. E a nível de combustível, olhem, 4.1, já baixou para 4.1 a média. E acabei agora de entrar em Espanha, aqui pela estrada nacional. Vou já virar aí a 4 km à frente, em direção a Mérida. Aqui diz que é E90, não sei se é uma autoestrada ou não. Também faltam 65 km. Só tenho pena de não ser de dia para poder ver aqui estas paisagens. Mas para hoje fica assim. Amanhã vou ter um longo caminho a percorrer por estradas nacionais também. E vou conseguir filmar muita coisa, paisagens e etc. E vamos ter aqui muitas coisas para falar. Vou só parar aqui nesta bomba da Shell, porque aqui o apoio do capacete, aqui da GoPro 12, está um bocadinho solto. E eu vou só parar aqui um bocadinho, não preciso de combustível, ainda só tirou um tracinho, nem vou estar a meter. Vou só parar aqui um bocadinho. Também só me faltam 40 km, são 9 da noite, 9 de Espanha, 8 de Portugal. E portanto eu mais 20 minutos já estou lá no hotel. E portanto vou só parar aqui para... Estão a ver aqui a média? 4.1 até agora. Quase 400 km que já fiz. Pronto, mais um update. Este vídeo da viagem 2 não é assim nada especial, são assim, é quase um diário de bordo, ideias assim um bocadinho soltas. A moto, infelizmente, ainda não tenho aqui a conversão para a Tour, que dava-me um jeitaço, não é? Não precisava trazer isto, e sempre que andasse a filmar, agora estes dias, não precisava de andar com o capacete na mão, metia o capacete na mala e tinha solução. Mas pronto, vai correr tudo bem. Tenho andado sempre assim, já estou habituado. Isto nem sequer mexe para um lado e para o outro, tem funcionado sempre bem. Mas contudo não posso assim afastar muito, aliás, não tenho muita confiança a afastar muito da moto, porque qualquer pessoa chega ali, não é? Desata ali aqueles quatro apoios e leva-me a mala embora, não é? Tenho que estar sempre com o olho na moto e estacionar sempre a moto num sítio que esteja sempre ao meu alcance de visão. E cheguei agora aqui a Mérida. Vou aqui em direção ao hotel, mas sinto que aqui umas pinguinhas. Está aqui a chover muito ligeiramente, mas está. E eu só espero que amanhã de manhã que não esteja a chover, para eu conseguir fazer aquilo que quero. Mas vamos ver, já estou mesmo muito perto do hotel agora. E onde é que é? Agora é aqui, Hotel Zeus. É aqui a seguir esta rotunda. Estou aqui na Avenida Rainha Sofia. Aqui uma estátua de um cavalo. E o hotel será já aqui em baixo. Tem ali o Hotel Medea. É aqui em baixo desta avenida. É aqui.
Ora bem, principal, deixar a moto à vista. Deixar a moto à vista. E eu vou deixá-la aqui no primeiro lugar. Pelo menos fica mais ali à vista da entrada. Pronto. 9h56, 10 da noite, que são 9 da noite em Portugal. Portanto, ora, ponto morto, 5 horas e meia para fazer 423 km, uma média de 4.1. Tá bom! Vou deixar lá aqui, puxar aqui o travão de mão para ela não mexer. Pessoal, para hoje fica feito. Vou fazer aqui o check-in, vou subir, ainda vou fazer aqui algumas coisas, passar aqui estes vídeos todos já para o computador, pôr a baterias a carregar, tudo direitinho, porque amanhã... e uma cena, pá, adorei esta viagem, pequenina, 400 e poucos quilómetros, pá, mas sinto-me com um feeling muito positivo em relação a esta viagem, àquilo que eu planeio fazer, por acaso. Vamos ver como é que vai ser amanhã e os outros dias. Hoje é quinta-feira à noite. Pá, na minha ideia, acho que chego ao Luxemburgo no sábado à noite, portanto ainda tenho amanhã sexta e depois tenho o sábado o dia todo, portanto estou com uma margem, com uma folga, pá, muito grande. Posso andar nas calmas e parar nos sítios onde quero, penso eu, mas conforme as coisas forem andando, o tempo for andando, porque às vezes a gente perde tempo demais também aqui e acolá e o tempo é sempre a andar, não é? Portanto, eu também vou gerindo as coisas. Eu acho que vou conseguir fazer aquilo que estou a pensar, visitar os sítios que quero visitar, mas, conforme vocês entendem, vou gerindo conforme o tempo passa. Pessoal, fiquem bem, um abraço e até amanhã.